Olá novamente e bem-vindo de volta ao Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas. Aqui é Michael Dante, da Adventist World Radio. Estamos de volta ao Colorado esta semana, realizando um treinamento na cidade vizinha de Fairplay. Fairplay é bem pequena, com uma população total de apenas 735 pessoas e uma área total de apenas 740 acres. A cidade de Fairplay está localizada a quase 3 mil metros de altitude e é uma histórica cidade de mineração de ouro e prata. Na verdade, foi assim que ela recebeu esse nome. Insatisfeitos com a forma injusta como as concessões de mineração eram distribuídas nas cidades vizinhas, os moradores de Fairplay fundaram sua própria cidade baseada em princípios mais justos. Hoje, no nosso guia rápido e direto sobre profecias bíblicas, vamos analisar a fascinante profecia do retorno iminente de Cristo ao planeta Terra. A segunda vinda é mencionada mais de 2.500 vezes na Bíblia. É uma das maiores promessas que nosso Pai Celestial pode conceder à humanidade tão aflita. Jesus proclamou com carinho: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também." João 14, versículos 2 e 3. Mas o povo de Deus não é o único que acredita no breve retorno de Cristo. O diabo também entende as Escrituras e sabe que o seu tempo é curto. A Bíblia prevê que ele usará toda a mentira do seu arsenal para impedir que você e eu estejamos preparados para Jesus quando ele voltar. Jesus nos adverte: "Então, se alguém disser a vocês, 'Vejam, aqui está o Cristo', ou 'Ali está ele', não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos." Mateus 24, 23 a 24. Como o diabo está trabalhando tão intensamente para semear confusão na igreja cristã sobre esse evento culminante na história da Terra, precisamos estudar e entender o que a Bíblia ensina para reconhecer os eventos do fim dos tempos e estarmos prontos para Jesus quando ele voltar. Então, hoje, no nosso Guia Rápido de Direto sobre Profecias Bíblicas, vamos explorar a seguinte questão: como será a segunda vinda de Cristo? Bem-vindo ao Guia Rápido e Direto sobre Profecias Bíblicas. Viaje pelo mundo comigo enquanto exploramos juntos profecias transformadoras da vida, vindas da Santa Palavra de Deus. Sabe, se você perguntar para 10 cristãos como será a segunda vinda do Senhor, vai ter sorte se receber apenas 15 respostas diferentes. Infelizmente, hoje existem muitas teorias não bíblicas sobre a vinda dele, e algumas estão se espalhando como fogo em palha no meio do cristianismo. Essas teorias são tão perigosas porque nos fazem cair em uma falsa sensação de segurança, atrasam nossa preparação e nos cegam para os verdadeiros sinais da vinda dele que estão acontecendo ao nosso redor. A melhor maneira de evitar uma falsificação é estudar o verdadeiro original. Então vamos dar uma olhada rápida na Bíblia em 5 fatos sobre a segunda vinda de Cristo. Primeiro, de acordo com as Escrituras, a segunda vinda de Cristo será um evento literal. Algumas pessoas tentam espiritualizar isso, mas a Bíblia ensina que a segunda vinda de Cristo será tão real quanto a primeira. Quando Jesus subiu ao céu após sua missão na terra, os discípulos observaram admirados enquanto seu amado Senhor desaparecia nas nuvens. Para confortá-los e encorajá-los, o céu imediatamente enviou 2 anjos proclamando: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado dentre vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir ao céu." Atos 1:11. Assim como Jesus ascendeu ao céu de forma literal e em forma humana, em seu retorno, ele virá de forma literal e em forma humana. E veremos mais adiante que esse evento literal terá um impacto muito físico no mundo e em seu povo. O segundo fato bíblico sobre o retorno de Cristo é que será um evento visível. O Apocalipse nos diz: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá." Apocalipse 1:7. Jesus foi ainda mais enfático. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. Algumas teorias sobre a segunda vinda dizem que Jesus virá sorrateiramente e arrebatará seu povo da terra. Mas a Bíblia ensina que seu retorno será como um relâmpago, iluminando brilhantemente o céu de leste a oeste, e todo olho o verá. Portanto, de acordo com as Escrituras, a vinda do Senhor será tanto literal quanto altamente visível. Também será muito barulhenta. A segunda vinda de Cristo será um evento audível.
Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Você provavelmente já ouviu a expressão barulho suficiente para acordar os mortos. Isso na verdade é bíblico, e é exatamente isso que a Bíblia diz que acontecerá quando Jesus voltar. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Mateus 24:31. Portanto, a segunda vinda de Cristo será literal, visível e audível. Também será cataclísmica. Ouça como João descreve o retorno do Senhor no livro do Apocalipse. O céu se abriu como um pergaminho quando se enrola, e toda montanha e ilha foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e homem livre se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas, e disseram aos montes e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:14-16. Meus amigos, esse será um evento inesquecível. Não haverá possibilidade de perder. O céu se divide em dois. As ilhas e montanhas são violentamente abaladas. E todos aqueles que não estiverem preparados para a vinda de Cristo preferirão morrer e encarar seu Criador. Não tem como ser mais cataclísmico do que isso. Além de ser literal, visível, audível e cataclísmica, a volta do Senhor também será definitiva. O apóstolo Pedro proclama: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Já que todas essas coisas vão ser destruídas dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor intenso. 2 Pedro 3:10-12. Parece bastante definitivo, não é? A vinda de Cristo consumirá a terra e tudo que nela existe em preparação para a criação de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1. Lembra quando analisamos o sonho de Nabucodonosor em Daniel 2 e vimos uma pequena pedra cortada da montanha sem intervenção humana e atirada contra a imagem que representava os reinos da terra? Essa pedra esmagou as nações em pedaços tão pequenos que o pó resultante foi levado pelo vento. Depois, a pedra cresceu e encheu toda a terra. Daniel 2:44-45. Essa profecia está de acordo com o restante das escrituras ao prever o fim das nações terrenas e do governo humano. É exatamente isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Esse será o evento final na história da terra até que Jesus traga seu povo de volta do céu e estabeleça seu reino aqui na terra. Vamos falar mais sobre essa profecia incrível em um episódio futuro. A partir de todos esses versículos e muitos outros, podemos responder facilmente à pergunta de hoje: como será a segunda vinda de Cristo? A resposta é que será literal, visível, audível, catastrófica e definitiva. Na verdade, Jesus ensinou que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37-39. A segunda vinda de Cristo será tão inesperada, cataclísmica e definitiva quanto o dilúvio nos dias de Noé. Aqueles que estavam na arca durante o dilúvio foram salvos, e os que estavam do lado de fora perderam suas vidas. Da mesma forma, quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos de pessoas: os que têm o selo de Deus e o recebem de braços abertos, e os que têm a marca da besta e clamam para que as montanhas caiam sobre eles e os escondam do rei que está vindo. Você e eu podemos escolher agora mesmo em qual desses dois grupos estaremos. Você vai entregar sua vida a Jesus, amá-lo e obedecê-lo agora? Você vai temer a Deus, sair da Babilônia e adorá-lo como Criador do céu e da terra? Essa é a sua escolha, mas agora é a hora de decidir. Amanhã pode ser tarde demais. A Bíblia prevê que, assim como no tempo do dilúvio, a maioria das pessoas vai ignorar o chamado de Deus até que seja tarde demais. Você gostaria de se juntar a mim para receber Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas? Se sim, eu te encorajo a ir até Deus em oração agora mesmo e pedir que Ele te ajude a consagrar sua vida totalmente a Ele. E eu te vejo no céu.